graças a Deus por mais esta oportunidade e na manhã deste dia estarmos aqui diante do Senhor para meditarmos na sua santa e bendita palavra e darmos continuidade ao assunto que estamos abordando: características da igreja primitiva. Meus amados irmãos, como diz o profeta Jeremias, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por elas, e a paz será convosco. Se há uma coisa, irmãos, que tem me preocupado, e eu estou procurando dar uma ênfase sobre esse ponto, pela graça de Deus, estamos pastoreando igrejas há 23 anos. E depois de passar por uma série de experiências, a conclusão que se chega é que existe tantas coisas que se falam, mas que funciona mesmo, que existe confirmação de Deus, é quando a igreja está dentro dos moldes, dentro dos padrões pelos quais andou a igreja primitiva. E se nós queremos realmente causar um impacto neste mundo, nesta última década do século, é necessário que nós entremos pelo mesmo caminho que eles entraram. Ou seja, esta geração, nós precisamos andar nos caminhos que aquela geração andou. Meus amados irmãos, lá no Velho Testamento, o sacerdote, no caso Arão, quando ele foi consagrado para o santo trabalho sacerdotal, ele tinha uma roupa toda especial, na qual ele foi ungido. Porém Deus disse que o filho dele, quando tivesse que ocupar o lugar do pai, deveria colocar a roupa do pai e ser ungido com a roupa do pai. E assim aconteceu. Arão, já com uma determinada idade, a roupa dele foi colocada no seu filho, e o seu filho foi ungido com a roupa do pai e deu continuidade ao trabalho do seu pai. Nós somos esta geração. Se queremos ter a confirmação que Deus dava àquela geração do passado, usando uma linguagem figurada, nós precisamos estar com a mesma roupagem que eles tinham naquela época. Usando outra vez uma linguagem figurada, se queremos que Deus nos abençoe agora, como os abençoou, nós precisamos colocar a mesma capa que eles usavam. Duas gerações, Elias e Eliseu, e os irmãos conhecem os detalhes. Quando Elias foi arrebatado, a capa de Elias caiu, e Eliseu se apossou dela, e com aquela capa, se lembram os irmãos, quantas maravilhas aconteceu no ministério de Eliseu, o dobro do que havia acontecido no ministério de Elias, porque ele, Eliseu, estava com a capa da outra geração. Se nós queremos, irmãos, ter na nossa vida, no nosso meio, as operações de Deus daquela época, que Deus operava na vida daqueles irmãos, precisamos estar com a capa daquela geração. Ainda usando mais um pouco uma linguagem figurada, se queremos experimentar o que aqueles irmãos experimentaram, nós precisamos beber do mesmo poço de água viva que eles beberam. Duas gerações, Abraão e o seu filho Isaque. Abraão passando por uma necessidade, não chovia onde ele estava, ele cavou um poço, achou um poço de água viva,
bebeu muito tempo daquela água. Passado algum tempo já, na geração do seu filho, o seu filho Isaac passava por um problema idêntico. E ele se lembrou que o seu pai tinha peregrinado até o vale de Gerar. Chegou lá, para surpresa dele e dos seus acompanhantes, o poço havia sido entulhado. Mas informa-nos a Bíblia que eles desentulharam o poço, jogaram para fora o que era entulho. E quando jogaram para fora o que era entulho, voltou novamente a ter água viva naquele poço. Se nós queremos, irmãos, beber da água que aquela primeira geração bebeu, nós temos que desentulhar o poço, nós temos que jogar muita coisa fora. E hoje, quando nós falamos, irmãos, na igreja sobre santificação, muitas vezes nós somos até criticados. Sabe por quê, irmãos? Quando na igreja nós falamos sobre santificação, acontece 3 coisas na hora que nós estamos falando. Primeira coisa, os crentes artificiais. Crente artificial, irmão Valdir? Crentes artificiais, que às vezes tem somente o nome, mas não tem vida espiritual. Tem o nome, mas não tem a comunhão. O que acontece? Primeira coisa, crentes artificiais sentem-se mal com a mensagem. E, irmãos, o banco fica duro e dói as costas, e a pessoa cruza a perna e descruza a perna, dá uma sede, dá uma vontade de ir lá fora. Sabe por quê? Porque não suporta ouvir a mensagem da santificação. Nos dias de Jesus, irmãos, havia muita gente seguindo Jesus, e quando Jesus expôs a sua doutrina, irmãos, a maioria foi embora, porque não suportava ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então a primeira coisa que acontece na igreja, quando nós falamos sobre santificação, crentes artificiais não suportam ouvir a mensagem. Segunda coisa que acontece, quando nós falamos sobre santificação na igreja, os crentes espirituais, ainda que a mensagem de Deus esteja doendo na sua consciência, baixam a cabeça, alguns até choram e dizem: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Jesus, fala. Terceira coisa que acontece na igreja, quando nós falamos sobre santificação, o diabo fica apavorado, o diabo fica agitado. Ele começa a raciocinar assim: pronto, estão falando sobre santificação, o Espírito de Deus vai operar, o Espírito de Deus vai tocar naquele moço, vai tocar naquela moça, vai tocar naquele homem, vai tocar naquela mulher. Eu vou perder o meu domínio na vida daquele homem, vou perder minha influência na vida daquela moça. E ele fica apavorado. E eu acho que nesses dias aqui ele deve estar ficando apavorado, e vai ficar mais apavorado, porque o Espírito de Deus está fazendo uma obra em nossos corações. Meus amados irmãos, a igreja primitiva, ela tinha algumas características. Os irmãos devem ter observado que dentro desse nosso pequeno esboço, nós estamos dividindo o assunto em algumas partes. Primeiro, vida pessoal, vida de comunhão daqueles irmãos. Segundo, a visão que eles tinham da obra de evangelização. Terceiro, a atuação do Espírito Santo nas suas vidas. Quarto, a renovação espiritual para manter o fogo aceso. Meus amados irmãos, dando continuidade, aquela igreja tinha amor pelas almas. Amor. O amor começou com Deus. Ainda ontem o pastor da igreja pregava aqui à noite, detendo-se sobre João 3,16. Deus amou. Deus amou. Deus amou. O amor começa em Deus. Mas Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, mostra o amor dele. Ele olhava para as multidões e movia-se de compaixão, porque era como ovelhas que não têm pastor. Amor de Jesus. Nós vemos o amor no coração dos apóstolos. Paulo dizia: eu estou pronto não somente a sofrer, mas até a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprir a minha carreira, cumprir o meu ministério. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Amor no coração dos apóstolos. Os diáconos tinham amor. Nós vemos Estevão, nós vemos Felipe pregando a palavra de Deus, levados pelo amor de Deus. Nós vemos a igreja de um modo geral pregando, movida pelo amor.
Olha, irmãos, a igreja de Antioquia, uma das maiores igrejas daquela época, não foi fundada por um apóstolo. Como que foi fundada aquela igreja? Diz a Bíblia que aqueles que iam dispersos por causa da perseguição da palavra de Deus, iam pregando de um lado, pregando aqui, até que chegaram em Antioquia, e muita gente creu, muita gente se converteu ao Senhor, porque os crentes estavam levados pelo amor de Deus no seu coração. Quando o amor de Deus nos domina, meus irmãos, nós temos uma visão das almas perdidas. Mas como que era a pregação daqueles irmãos naquela época? A pregação, meus irmãos, não era uma filosofia. A ênfase era o nome de Jesus, 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 Jesus. Sabe como começou a primeira pregação pentecostal? Vamos ver a primeira pregação pentecostal? Abra no livro de Atos dos Apóstolos. Primeira pregação pentecostal, Atos capítulo 2. Vamos começar com o verso 22. Irmãos, é Pedro que é o pregador. Vamos ver qual é a primeira palavra da pregação? Atos 2, 22. A Jesus Nazareno. Verso 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus. Qual é a primeira pregação? Jesus. E como que terminou a pregação? Veja o verso 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Começou como? Jesus. E terminou como? Cristo. Glória a Deus. Pregação pentecostal, irmãos, pregação daqueles que estão seguindo os moldes da igreja primitiva, é Jesus Cristo, do começo ao fim. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas eles pregavam com coragem, irmãos, com autoridade, com ousadia. Veja como Estevão pregava. Ele estava pregando e lá estava a multidão ali ouvir. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, vocês são como vossos pais. Irmãos, a pregação pentecostal, o pregador, aquele que está testificando, aquele que está falando, ele fala toda a verdade. Gostem, não gostem, aceitem, não aceitem, mas ele fala a mensagem de Deus como ela é. Glórias a Deus. Nós estamos vivendo uma época em que existe, meus amados irmãos, alguns pregadores que estão pregando o evangelho leve, suave. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. Mas não adianta querer alargar o caminho aqui, porque a medida, meus irmãos, continua a mesma lá em cima. A medida daqui da terra tem que ser a medida do caminho que está ali em cima, para podermos entrar por aquela porta que lá está. Glórias ao nome do Senhor. Quando Deus mandou Moisés e Arão para falar a Faraó, para libertar Israel da terra do Egito, qual foi a primeira mensagem? Vai lá e diga a Faraó: deixa sair o meu povo para que vá no deserto o caminho de 3 dias e lá me celebre uma festa. O que aconteceu? Faraó não deixou. Lá veio uma praga terrível sobre o Egito. Deus mandou novamente Moisés e Arão. Qual foi a mensagem? Deixa sair o meu povo para que vá a caminho de 3 dias no deserto e lá me celebre uma festa. Faraó não deixou. Lá veio outra praga. Deus manda Moisés e Arão novamente. Qual foi a mensagem? Deixa sair o meu povo para que vá a caminho de 3 dias e lá no deserto me celebre uma festa. Faraó não deixou. Lá veio outra praga. Novamente Moisés e Arão estão na presença de Faraó. Qual foi a mensagem de Deus para eles? Deixa sair o meu povo para que vá a caminho de 3 dias lá no deserto e me celebre uma festa. 8 vezes, 8, eu contei na Bíblia. Deus não alterava a sua mensagem. Não adianta nós queremos alterar a mensagem, porque a mensagem de Deus continua sendo a mesma coisa. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, temos que falar a verdade, a palavra de Deus como ela é. Eu estou me lembrando que lá no passado o rei Acabe, ele queria ir no campo de batalha e apresentaram-se alguns profetas já meio desviados. Eu posso ir na batalha? E os profetas diziam: pode ir, Deus vai ser convosco.
Até que alguém discuta: será que não tem mais nenhum profeta aí para a gente consultar o Senhor por ele? Alguém diz: tem um aí, mas é sempre do contra. Ih, tem uma palavra dura, é o Micaías. Aquele lá sempre é do contra. Vamos chamar ele. Foram chamar o Micaías. Quando a comissão chegou lá, disse: ó, Micaías, o rei está querendo ir para a batalha. Os profetas todos de uma só voz estão dizendo que ele vai ter vitória. Veja se você chega lá e diga a mesma coisa. Não, o que Deus me mandar falar lá, eu vou falar. Quando ele chegou, o rei disse: como eu posso ir no campo de batalha com toda a pompa, com toda a arrogância? E Micaías, vendo aquela arrogância, disse: não, pode ir, pode ir. Micaías, fala a verdade. Ele abriu a boca e disse: eis que eu vejo os campos, eis que eu vejo Israel disperso. E começou a descrever na visão a derrota fragorosa que Israel haveria de ter. Quando ele terminou de profetizar, alguém disse: não falei? Ele é sempre do contra, sempre tem uma palavra dura. E o rei diz: vai, pega esse homem, meta ele na cadeia e sustenta ele com pão e água até que eu volte. E o profeta abriu a boca e disse: se tu voltares aqui em paz, com vida, Deus não falou pela minha boca. E sabe o que aconteceu? O rei nunca voltou, porque morreu no campo de batalha. É melhor ouvir a verdade dura, mas certa, do que querer pôr panos quentes e enganar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, pregar a mensagem como ela é. Estava dizendo ontem ao pastor Antônio Gilberto, numa conversa, um dia eu estava orando para ir pregar no culto da igreja onde eu sou pastor, e Deus me deu uma palavra dura, sabe, irmãos? E eu, como homem, comecei a raciocinar: mas meu Deus, às vezes vem visita nos nossos cultos, os irmãos convidam, uma palavra muito dura. E eu fiquei preocupado. Quando chegou no culto à noite, eu até li aquele trecho e preguei, só que eu pus panos quentes. Falei, mas não disse. Falei, mas não expressei toda a verdade. Sabe o que aconteceu? Até se entregaram pessoas, até desviado voltou. Só que quando terminou o culto, eu fui para minha casa, sentei na sala. De repente, parece que eu saí de mim e me transportei, meus irmãos. E Deus começou a me mostrar como tinha sido o trabalho do dia. Eu me lembrei da escola dominical, eu me lembrei do ensaio da banda, eu me lembrei do trabalho de visitas, eu me lembrei do culto ao ar livre. E parece que eu estava vendo o culto da noite passar diante de mim. E a banda, e o coral, e mocidade, e crianças, e chegou a hora da pregação. Quando chegou na hora da pregação, o Espírito de Deus que fala, falou para mim: e a mensagem que eu te mandei falar? Eu, irmãos, tremi, baixei minha cabeça e disse: Jesus, a partir de hoje, o que tu me mandares falar, eu vou falar, goste, não goste, aceite, não aceite, mas eu vou falar toda a tua palavra. Sabe o que aconteceu no domingo seguinte? Deus me provou. Eu estava orando, pedindo que Deus me desse uma palavra, e o Espírito Santo disse para mim: leia livro tal, capítulo tal e verso tal. Ai, irmãos, quando eu li aquele versículo, aí eu tremi, porque a mensagem era mais dura do que do domingo anterior. E eu: meu Deus, e agora, Jesus, e agora? E orei, mas quando eu estava orando, o Espírito Santo disse para mim: hoje no culto, fale assim, assim, assim e assim. E eu levantei da oração sabendo tudo o que ia falar no culto. Quando começou a reunião, e foi tudo bem, quando chegou na hora da pregação, eu li aquele versículo e comecei a falar. Não fazia nem 5 minutos que eu estava falando, de repente eu senti uma unção e comecei a falar. A voz ficou até mais forte, parece que o timbre da voz até aumentou. E sabe qual era a mensagem? Você, moço, moça que está aqui, jovem casal, vocês estão tendo uma vida de derrota. Nada dá certo, não dá certo no emprego, não dá certo lá na escola, não dá certo com os vizinhos, não dá certo nada, e vocês estão tendo uma vida de arrasto espiritual. E sabe por quê? Porque hoje está fazendo 5 anos que vocês pecaram contra o corpo e não tiveram coragem de confessar diante do Senhor e da sua igreja. Você, moça, era assim a mensagem. Você que tem pego dinheiro que não é seu, Deus tem visto e te cobra nesta noite. Você, mulher que tem provocado o aborto, você, moço e moça cujo namoro não parece 2, mas parece um só,
E eu queria sair, porque a palavra era dura, mas o Espírito Santo dizia: fala tudo, fala tudo, fala tudo, fala tudo. E quando eu comecei a falar, estava no meio da pregação, começou a chegar gente, sem apelo nenhum, foi chegando, e o corredor ficou até a porta lotado. A palavra mais dura era a última: não adianta vir aqui, você tem que confessar o teu pecado, e eu te espero depois da reunião. Terminou a reunião, meus irmãos ficaram lá uns 20 e poucos irmãos. O primeiro que eu atendo numa secretaria é um casal. Chorava ele e chorava ela. Eles nem conseguiam expor o que se passava. Irmão, Deus hoje nos acordou. O que foi que aconteceu, irmão? A nossa vida nada dá certo, emprego não dá certo, casa não dá certo, é doença, é tanto problema na nossa casa. E quando o irmão falou no culto que tem um casal cuja vida não dá certo, esse casal somos nós. Hoje, exatamente hoje, está fazendo 5 anos, nós éramos solteiros, nós pecamos contra o corpo, e a partir daquele momento nada deu certo, porque nós não tivemos coragem de confessar. Estamos aqui, irmão, se for necessário exclui, disciplinar, discipline, mas nós queremos ter vitória. Aí chegou a moça e diz: olha, irmão, eu trabalho de caixa numa firma, eu estou manipulando números e estou ficando com parte do dinheiro. Chegou aquela irmã que estava com problema, chegou aquele jovem casal que estava tendo um namoro escandaloso. E sabe o que aconteceu naquela noite? Foi uma noite de salvação de crentes, pois a Bíblia diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Irmãos, falar a verdade como ela é. João Batista falou a verdade e cortaram o pescoço dele, mas ele falou a verdade. Estevão falou a verdade e apedrejaram ele, mas na hora da morte ele viu os céus abertos e Jesus em pé à mão direita de Deus. Falar a verdade como ela é. Não importa se o doutor fulano, o senhor Beltrano está na igreja. Irmãos, da porta da igreja para fora existem títulos, mas da porta para dentro existem almas necessitadas de ouvir a mensagem de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a igreja pregava com autoridade e com ousadia, mas a igreja tinha crescimento, irmãos. Eles tinham comunhão com Deus, eles tinham graça, eles tinham temor, eles viviam na singeleza, na simplicidade. Eles tinham, meus irmãos, comunhão com os céus. Só podia haver confirmação. Eu disse no primeiro dia que no espaço de mais ou menos 60 anos eles evangelizaram o mundo da época, sem ter os recursos tecnológicos que nós temos nos nossos dias. Se os irmãos quiserem acompanhar como crescia aquela igreja, vamos ver alguma coisa. Eu disse nas minhas palavras introdutórias na quarta-feira que quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, eu não sei se acontece com os irmãos, comigo acontece, eu fico envergonhado. Mas Jesus, por que não acontece nos nossos dias aquilo que acontecia naquela época? O que é que está acontecendo? Vamos ver qual era o crescimento da igreja? Abra sua Bíblia. Nós vamos ler rapidamente porque queremos dar um avanço nesta manhã. Bem, antes de ler um trecho da Bíblia, se lembra os irmãos que o grupo era pequeno. Quantos eram? Vamos ver Atos capítulo 1, verso 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120. Bom, a igreja começou com quase 120. Fixe esse número na sua mente. Vamos agora dar início. Vamos para o capítulo 2, verso 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000. Bom, já tinha quase 120, agora quase 3.000, então quase 3.120. Continuemos, capítulo 2, o verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e note bem, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Capítulo 4, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Capítulo 5, verso 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais.
Capítulo 5, verso 28. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, estava crescendo, irmão, não parava de crescer. Capítulo de número 6, verso 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Capítulo 8, verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. O evangelho já está entrando em Samaria agora. No capítulo 9, versículo 31, diz assim: assim, pois, as igrejas de toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam. Ainda no capítulo 9, verso 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Cidade de Lida e Sarona totalmente evangelizada. No capítulo 9, verso 42. E isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Jope foi evangelizada. No capítulo 11, versículo 19, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número se creu e se converteu ao Senhor. Verso 24. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Capítulo 12, verso 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Capítulo 14, versículo 1 diz assim: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não somente de judeus, mas de gregos. Capítulo 16, versículo 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Capítulo 17, versículo 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Versículo 12 do capítulo 17. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Capítulo 18, versículo 10. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Capítulo 19, versículo 10. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E finalmente capítulo 21, versículo 20, que diz assim: e ouvindo eles, glorificaram o Senhor e disseram: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creram. Irmãos, milhares, multidão, crescia, multiplicava todo dia. A igreja ia crescendo, 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 crescendo. Irmãos, glória a Deus. Para dar o impacto da igreja no final do século 20, tem que ser uma igreja que vai crescendo, 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 multiplicando, 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 multiplicando. Multiplicar, irmãos, é pegar um número e multiplicar pelo menos por 2. A igreja tem quanto? 1000 membros. Ela vai se multiplicar. Multiplica por 2, dá 4000. Pelo menos 2. Pelo menos 2, é o dobro.
Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Irmãos, aquela igreja crescia. Por quê? Os crentes tinham uma vida pessoal de comunhão com Deus. Eles tinham uma vida onde Deus podia trabalhar nelas. Meus amados irmãos, e por que tudo isso? Entramos agora no capítulo 3 da nossa meditação. Porque eles eram cheios do Espírito Santo, irmão. Cheios do Espírito Santo. Olha, irmãos, o que me maravilha no livro de Atos dos Apóstolos, já que esse é o nosso tema, a nossa meditação, é uma expressão: todos eram cheios do Espírito Santo. Vamos recapitular. No capítulo 2 de Atos, dia de Pentecostes, estavam sentados, de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, encheu o lugar em que estavam assentados, e línguas repartidas como que de fogo pousaram sobre cada um deles, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos ver o livro de Atos, já que o livro de Atos é a nossa meditação. Capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 3, Pedro e João estão subindo as escadarias do templo, cheio do Espírito Santo, e até o coxo, em nome de Jesus, se levantou e foi curado. No capítulo 4 diz a Bíblia que a igreja estava sendo perseguida, e eles, os irmãos, resolveram orar em determinado lugar. E a oração foi tão poderosa, irmãos, diz a Bíblia que até tremeu o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 5, o irmão Pedro está dirigindo o culto, cheio do Espírito Santo, e Ananias e Safira, por tentarem mentir a Deus, caíram mortos diante do Senhor. No capítulo 6, diz a Bíblia, os diáconos estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 7, Estevão está pregando, cheio do Espírito Santo. No capítulo 8, a cidade de Samaria ficou cheia do Espírito Santo com a descida de Pedro e João naquela cidade. No capítulo 9, Paulo foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 10, na casa de Cornélio, Pedro está pregando. E quando ele, Pedro, chegou no auge da mensagem do Evangelho, quando disse: a Jesus dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome, diz a Bíblia, e dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 11, o irmão Barnabé está cheio do Espírito Santo. No capítulo 12, na casa de Maria, mãe de João Marcos, eles estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 13, na igreja de Antioquia, eles estavam orando e jejuando, cheios do Espírito Santo. No capítulo 14, Paulo está em Derbe, cheio do Espírito Santo. No capítulo 15, na primeira convenção da igreja, eles, os apóstolos, estavam cheios do Espírito Santo. No capítulo 16, na cidade de Filipos, Paulo está cheio do Espírito Santo. No capítulo 17, em Atenas, na Grécia, Paulo está cheio do Espírito Santo. No capítulo 19, em Corinto, Paulo está cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, no capítulo 19, lá em Éfeso, Paulo está cheio do Espírito Santo. No capítulo 20, em Troas, Paulo está cheio do Espírito Santo. No capítulo 21, 22, 23, Paulo está cheio do Espírito Santo. No capítulo 24, 25, 26, em Jerusalém, Paulo está cheio do Espírito Santo. No capítulo 27, lá, meus irmãos, viajando no navio, Paulo está cheio do Espírito Santo. E no capítulo 28, lá na ilha de Malta, Paulo está cheio do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Por isso aquela igreja crescia. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo é uma necessidade. Sabe que a diferença entre crente batizado com o Espírito Santo e crente não batizado com o Espírito Santo? Ambos são salvos, porém há uma diferença num e no outro. Deixa eu ver se usa alguma ilustração, e as irmãs talvez entendam melhor essa ilustração. Lá no fogão, lá da sua casa, quando você quer esquentar água, você enche de água na chaleira ou qualquer vasilha e coloca no fogo. Aí tem o botão. Então tem chama mínima e tem chama máxima. Quando a gente põe na chama mínima, não demora para esquentar aquela água. Mas quando a gente quer um negócio rápido, chama máxima, e aquilo levanta a chama, irmão, dali a pouco a água está fervendo. Irmãos,
Deus quer que cada crente tenha a chama máxima, a chama do Espírito Santo. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Irmãos, há uma diferença entre uma lâmpada de 40 velas e uma lâmpada de 400 velas. Olha, a linha de força é a mesma, o bocal é o mesmo, só que uma lâmpada você põe lá, irmãos, quase não clareia nada. Mas quando põe uma lâmpada de 400 velas, ela logo brilha. Irmãos, Deus quer que nós sejamos uma lâmpada, glória a Deus, cheio do poder de Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Irmãos, trabalhar sem o poder de Deus é trabalhar e não render nada. Hoje nós fazemos tantas coisas, e quando a gente espreme, o que sobrou? Sobrou uma coisinha de nada. Sabe que eu costumo medir congressos, confraternizações, encontros, pois eu tenho tido oportunidade já por 28 anos estar andando nesse tipo de trabalho. Eu costumo medir não pelo que acontece no congresso, naqueles dias, mas pelo que acontece depois. O impacto da palavra de Deus, o que vai resultar depois? Em transformação de vidas, em crentes com visão evangelística, em crentes que se predispõem a trabalhar para o Senhor. Isso sim é que vale a pena, glória ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, trabalhar sem o poder de Deus é trabalhar de noite. Não entendi, dirá alguém, eu vou explicar. Os discípulos estavam trabalhando a noite inteira, não apanhava coisa nenhuma, irmãos. E põe lá o anzol, a rede, não vem peixe nenhum. E o dia amanheceu, mas eles estão de olhos fundos, cansados, desapontados. E Jesus chegou de manhã, viu que não tinha nada apanhado, e disse: lançai as vossas redes para cá, aqui nessa direção. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, não apanhamos coisa alguma, mas de acordo com a tua palavra, agora nós vamos lançar a rede. E diz a Bíblia que lançaram a rede, irmãos, era tanto peixe que eles nem davam conta de puxar a rede. Começaram a chamar os seus companheiros de profissão: fulano, Beltrano, vem cá, vem ajudar, vem participar. Irmãos, quando nós trabalhamos de acordo com a palavra, cheio do Espírito Santo, a pescaria é muito grande. Mas infelizmente em alguns lugares o povo está trabalhando de noite, trabalha e faz investimento, quando espreme não apanhou coisa nenhuma. Na verdade, deixa-me dizer uma coisa: algumas igrejas nem crescendo estão repondo crentes. Se você não entendeu bem, eu vou lhe explicar. O que é repor? Se começarmos a desconsiderar dos nossos relatórios pessoas que já nasceram no lar evangélico, pai e mãe crente, e cresceram na escola dominical, desconsidera esse. Desconsidera cartas de mudança, põe de lado. Tire da relação as pessoas que desviam. Tire da relação as pessoas que falecem. Irmão, nós vamos chegar à triste conclusão que algumas igrejas sai 5, entra 5, sai 4, entra 4, sai 8, entra 8. Infelizmente em algumas sai 8, entra 6, sai 5, entra 3. Algumas igrejas até diminuindo estão. Mas meus irmãos, de acordo com o que nós vimos aqui, a igreja não diminui, a igreja vai multiplicando, glórias a Deus. Não podemos trabalhar de noite. Irmãos, trabalhar sem o poder de Deus é trabalhar com o ferro sem corte, o machado sem corte. Está escrito no livro de Eclesiastes assim, no capítulo 10: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, precisa pôr muita força. Já trabalhou com machado? Eu, quando garoto, eu tive a oportunidade de pegar machado na mão. Se ele estiver cheio de dentes, estiver enferrujado, você pega o machado, quando você bate assim, parece borracha. Ele bate na árvore e volta. Porque, irmãos, não tem corte. Irmãos, e quantos que estão trabalhando assim, sem o poder de Deus? Trabalha e faz tanta coisa e corre para lá, corre para cá, não rende nada. Eu fico até pensando que um dia os discípulos estavam trabalhando sem poder. E diz a Bíblia, meus irmãos, que eles iam e viam e não tinha nem tempo de comer.
E Jesus olhou, vão para lá, vem para cá, não tem nem tempo de comer. Jesus parou de dizer, estavam faltando alguma coisa para eles. Vem cá vocês, vamos a um lugar à parte. Como que dizendo, eu tenho que vos ensinar alguma coisa. Irmãos, que Deus nos ajude para que nós pegamos um machado, colocar, meus irmãos, na presença de Deus, e o Espírito Santo vem como um esmeril e começa a tirar ferrugem, começa a tirar aqueles dentes, irmãos, começa a afiar o machado. Dali a pouco o crente começa a trabalhar, irmãos, e começa a render, e Deus começa a salvar, e Ele começa a confirmar a sua palavra, porque o ferro está afiado. Glórias a Deus. Deus quer trabalhar, Deus quer fazer uma obra, mas Ele está esperando crentes que estejam afiados na sua presença para que Ele possa usar. E alguns, meus amados irmãos, não somente o ferro está enferrujado, cheio de dentes, alguns até o ferro já foi embora, estão somente com o cabo. Lembra daquele moço, uma reunião de jovens, e o moço está ali trabalhando com o machado na mão. Estavam derrubando árvores para transformar aquilo em toras, finalmente em tábuas, e fazer uma cabana para o filho dos profetas. E o rapaz que eu me refiro estava com o machado na mão, está batendo. De repente, quando ele bate, ficou com o cabo na mão, porque o ferro escapou e caiu lá no Rio Jordão. Aí o rapaz diz, era emprestado. Sabe o que me admira na biografia desse rapaz? Sinceridade. Primeiro, ele diz, era emprestado. O que é que você tem que não é emprestado? Eu tenho uma voz maravilhosa para cantar. Emprestada. Eu tenho um talento para tocar. Emprestado. Eu tenho um talento para pregar. Emprestado. Eu tenho meu carro, tenho minha casa. Emprestado. O que é que você trouxe para este mundo quando você veio? Nada. O que é que você vai levar? Nada. Então você, o que nós temos é emprestado, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do céu. Glórias a Deus. Mas o rapaz foi sincero. Eu perdi. Irmãos, quantos que já perderam o ferro da atuação do Espírito de Deus na sua vida e não atentaram para o detalhe que estão somente com o cabo na mão? Olha, irmão, o cabo não resolve nada. Não adianta ficar com o cabo na mão. Você vai pregar, irmãos, ninguém vai aceitar, você não vai ter confirmação nenhuma, o trabalho não vai render. O que você tem que fazer? É melhor parar e dizer, Senhor, eu perdi a atuação do teu Espírito. Senhor, eu quero ter renovação. Senhor, manifesta-se na minha vida. E sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai perguntar, meu servo, minha serva, onde foi que você perdeu o ferro? Aquele rapaz foi sincero e dizer, eu perdi ali, foi ali no Rio Jordão, caiu ali naquele lugar. E às vezes nós temos que dizer, Senhor, foi naquele negócio errado que eu perdi, Jesus. Sabe, Jesus, eu não devia estar lendo aquelas leituras que crente não deve ler. Depois que eu comecei a ler aqueles negócios, não sei o que aconteceu, Jesus, não senti mais a atuação do teu Espírito na minha vida. Jesus, depois que eu tive atrito com aquele irmão, não sei, eu perdi a atuação do teu Espírito na minha vida. Irmãos, que Deus nos ajude para que nós tenhamos de volta o ferro do machado, que é a atuação do Espírito de Deus na vida. O que valoriza a minha vida, a sua vida, irmão, é o poder do Espírito Santo na minha, na sua vida. Eu vou terminar, meus amados irmãos, sabe de uma coisa? O diabo não teme igrejas frias, crentes frios e crentes mornos. O diabo está preocupado com igrejas onde o fogo de Deus esteja aceso nas suas vidas. Ilustração: Paulo estava na ilha de Malta. O navio tinha afundado. Ele teve que nadar daquele ponto onde o navio naufragou até a ilha. Chegou, era de noite, fazia frio, roupa molhada no corpo, irmãos. Fizeram uma fogueira para se esquentar e consequentemente secar a roupa no próprio corpo. Mas sem lenha, fogo se apaga. E cada um era escalado por sua vez a sair pelo meio do mato a buscar alguns gravetos ou galhos secos de árvore para manter o fogo aceso. E chegou a vez de Paulo. E lá na penumbra da noite, Paulo se embrenhou lá no meio do mato à procura de um galho. E vai para cá procura. Aí ele achou um galho. Pensou, esse tá bom. Só que quando ele foi pegar, tinha uma cobra debaixo. E a cobra grudou no braço dele. E os nativos da ilha começaram a dizer: esse homem está marcado pela ira de Deus. Quase morreu lá onde o navio naufragou. Depois quase morreu nadando de lá até a ilha. Agora chegou vivo aqui.
Uma cobra venenosa dessa morde o homem, vai dar uma tontura nele, ele vai fraquejar as pernas, ele vai morrer. Mas o fogo estava aceso, irmão. E Paulo chegou com a vibra, colocou lá, ela morreu por ali e nada aconteceu para Paulo, porque o fogo estava aceso. Olha, irmão, igrejas frias, o inimigo entra, senta, sente-se muito à vontade. Tem lugares que ele canta, tem lugares que ele toca, e pasmem, há lugares que ele sobe no púlpito e prega, mas igreja que tem fogo aceso não. Ele entra, tem uma tocha acesa ali, tem fogo lá, e ele tem que sair, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Irmãos, para fazer a obra e a igreja dar o impacto no mundo, ela precisa de poder. O mundo está cansado de ouvir falar de religião. Ontem aqui o pastor Antônio Gilberto falava de milhares, 12 mil e tantas religiões que existem por aí. Mas, meus amados irmãos, glórias a Deus, o diabo, meus irmãos, está trabalhando, mas o mundo quer ver uma coisa nova. Sabe qual é a coisa nova? É o moço, é a moça cheio do Espírito Santo, uma mensagem quente, uma mensagem de Deus. É esta palavra que entra pelo ouvido, desce ao coração, é a mensagem quente do Espírito Santo. É esta palavra que transforma, é esta palavra que liberta, é esta palavra que purifica, é essa palavra que regenera, é a palavra cheia do Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Irmãos, que Deus nos abençoe. O Espírito Santo empurra. O crente cheio do Espírito Santo, ele é empurrado como por um fogo. O coração ferve. Só me diz, o meu coração ferve com palavras boas. Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que ele dizia: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Irmãos, a solução para a igreja foi, é e continuará sendo cheio